O Senhor esteja convosco. Ele está No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Os fariseus se aproximam de Jesus, eles dizem: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Os fariseus, também eles tinham se tornado adversários de Jesus, porque Jesus muitas vezes falou abertamente, ensinou ao povo e reprovou as atitudes dos fariseus. Por isso eles não gostavam de Jesus. No entanto, eles se aproximam de Jesus para dizer que Herodes quer matá-lo. Na verdade, eles querem dizer para Jesus: é melhor que tu te afaste daqui, porque nós não queremos confusão. Herodes quer te matar, é melhor que tu saia daqui antes que algo aconteça e algo de desagradável aqui no meio do povo. Nós não queremos que isso aconteça. E a resposta de Jesus: vão dizer a essa raposa que eu expulso demônios e faço curas hoje, amanhã e o terceiro dia terminarei o meu trabalho. Isto é, eu vou fazer aquilo que devo fazer, eu vou cumprir a minha missão, eu vou fazer aquilo que me compete fazer. Não vou sair daqui simplesmente porque Herodes quer matar-me. Jesus não tem medo de ameaças. Jesus está disposto a enfrentar a morte como ele vai enfrentá-la para cumprir a sua missão. Jesus sabe que ele corre risco, Jesus sabe que querem matá-lo. Não é a primeira vez que ele é ameaçado, e no entanto ele vai adiante porque a missão dele de anunciar o Evangelho deve ser cumprida. Essa é a obra que ele recebeu do Pai. Portanto, ele não teme os homens. O mais importante é fazer a vontade do Pai. Por isso, ele diz: eu vou cumprir a minha missão, depois eu vou a Jerusalém, porque é em Jerusalém que ele vai sofrer a morte. E Jesus lamenta o fato de que em Jerusalém outros
antes dele já perderam a vida, já foram sacrificados, os profetas, aqueles que Deus enviou e que não foram acolhidos pelos líderes, aqueles que foram mortos. E Jesus é o profeta enviado do Pai. Ele vai a Jerusalém, e em Jerusalém ele vai oferecer a sua vida por todos. E Jerusalém, que deveria acolhê-lo, aquele que é o Filho de Deus, enviado por Deus, aquele que os profetas anunciaram, que o povo espera, não será reconhecido por eles, e ele vai ser morto. Ora, é muito importante que nós saibamos acolher o momento em que Deus manifesta a sua vontade para nós. Aquelas pessoas de então não foram capazes de acolher o momento que Deus enviou seu Filho para trazer a salvação para todos. Ficaram cegos, surdos, não quiseram ouvir, não quiseram acolher o momento que Deus se manifestava. Por isso a igreja diz que é muito importante nós sabermos colher, estarmos atentos aos sinais dos tempos, quando Deus fala para nós, quando Deus manda o seu mensageiro. Santo Agostinho dizia: eu tenho medo do Deus que passa, isto é, o momento em que Deus pode passar na nossa vida e nós não percebermos, não vermos o tempo de Deus para nós, porque Deus dá sempre oportunidade de nós nos encontrarmos com Ele. Deus sempre envia algum sinal para nós, para que nós vejamos a nossa própria vida, como nós estamos caminhando. Então nós não podemos fechar o nosso coração nos nossos interesses, naquilo que nos convém, mas estarmos sempre atentos à mensagem, ao sinal que Deus nos envia, porque Deus, como Pai, que quer a nossa salvação, o nosso bem, Ele não deixa de enviar os seus mensageiros, algum sinal, algo que nos fale e diga que nós devemos mudar de atitude, mudar de vida. Não é fácil anunciar o Evangelho, não é fácil falar de Deus. Jesus encontrou dificuldade, encontrou perseguição. Jesus foi morto. E o apóstolo Paulo, que é para nós um exemplo de discípulo missionário, também sofreu perseguições, contrariedades. E ele diz que nós devemos estar atentos contra as forças do mal, aquilo que quer impedir que o Evangelho seja anunciado. Por isso ele usa uma linguagem metafórica, uma linguagem usando os instrumentos que os soldados usavam naquela época, os guerreiros. Ele diz que é necessário que nós estejamos revestidos da força de Deus, para que possamos vencer desse modo as perseguições, as contrariedades, aquilo que o mundo coloca contra o nosso ministério, contra o projeto de Deus. Ele diz que é necessário revestir-se da força que vem de Deus. Só assim nós poderemos vencer esses inimigos. Diante dessas situações adversas, diante das perseguições, ele diz: é necessário que nós estejamos cingidos com o cinturão da verdade, revestidos com a couraça da justiça, calçados com zelo, a fim de propagar o evangelho da paz no meio de tanta violência. A arma que devemos usar é o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Somente ela apaga as flechas do maligno. As forças que se opõem ao projeto de Deus. Não é fácil, portanto,
devemos estar sempre prontos. Essa força vem de Deus, porque é uma força contrária ao projeto de Deus e que nós não temos a capacidade de vencer. É somente com Deus. Por isso que nós devemos nos revestir da força e da graça de Deus, senão nós não seremos capazes. O Papa Francisco, que eu digo que é um profeta dos nossos tempos, ele nos ensina. Ele diz que o demônio usa 2 artifícios para destruir a igreja. Ele diz o dinheiro e a divisão. E neste documento, nesta exortação apostólica, Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho, ele diz: não há guerra entre nós, porque o demônio, ele usa da divisão, usa da guerra para querer destruir a igreja de Deus. E nós não podemos ser instrumentos do inimigo contra a nossa própria igreja. E ele diz, dentro do povo de Deus e nas diferentes comunidades, quantas guerras no bairro, no local de trabalho, quantas guerras, invejas, ciúmes, mesmo entre os cristãos. O mundanismo espiritual leva alguns cristãos a estar em guerra com os outros cristãos, que se interpõem na sua busca de poder, prestígio, prazer ou segurança econômica. Porque existem pessoas que se servem da comunidade, da pastoral, do seu movimento para querer tirar proveito, até econômico. Além disso, alguns deixam de viver uma adesão cordial à igreja por alimentar um espírito de contenda. Mais do que pertencer à igreja inteira com a sua rica diversidade, pertence a este ou aquele grupo que se sente diferente ou especial. O meu grupo é o melhor, o meu grupo é especial. Isso gera a divisão, a concorrência dentro da comunidade cristã, dentro da igreja. Isso não pode acontecer. Ele diz: o mundo está dilacerado por guerras e a violência, ou ferido por um generalizado individualismo, e divide os seres humanos, e põe-nos um contra os outros, visando o próprio bem-estar. Em vários países ressurgem conflitos e antigas divisões que pensávamos que em parte já estivessem superados. Os cristãos de todas as comunidades do mundo, quero pedir-lhe de modo especial um testemunho de comunhão fraterna, em vez de divisão, que nós demos um testemunho de comunhão fraterna, resplandecente, que todos vejam, que todos possam admirar como vos preocupeis uns pelos outros, como mutuamente vos encorajais, animais e ajudais. Então, é um convite para nós, um apelo para nós. Em vez de sermos instrumentos do inimigo que divide, sejamos instrumentos de comunhão entre nós. Promover a justiça, promover a paz, promover o encontro entre as pessoas. Não a divisão, não a separação, não a concorrência, não as brigas internas, não o interesse próprio, ao egoísmo, mas acima de tudo, busquemos o reino de Deus, construir a igreja de Cristo, anunciar o evangelho de Jesus Cristo, sermos instrumentos de Cristo para o bem de todos. Então, caríssimos irmãos e irmãs, acolhamos esse convite, este apelo do apóstolo Paulo, de ficarmos ancorados em Cristo, na fé, na fidelidade, no compromisso com a comunidade, com a igreja, e não esmoreçamos diante das contrariedades, das dificuldades, porque elas sempre irão existir. Jesus encontrou dificuldades, muitos inimigos que o levaram à morte na cruz, mas ele não desistiu. O apóstolo Paulo, também por causa do evangelho, ele vai ser degolado,
mas ele vai até o fim. Por quê? Porque existe uma força que vem do alto. Por isso precisamos estar ancorados, firmes na nossa fé. E o Senhor Jesus está sempre conosco. Lembremos-nos das suas palavras: no mundo vocês terão muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Então Jesus é a nossa força, é a nossa segurança diante das dificuldades, das contrariedades, das perseguições e incompreensões. Jesus é a nossa força. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.